Fala pessoal, vamos dar sequência, no nosso segundo vídeo de desenvolvimento Web 2 da aula 5, onde nós estamos construindo um banco de dados e agora nós vamos construir uma página web onde nós vamos buscar os dados que nós colocamos no banco, beleza? Bom, então, para esse vídeo não ficar tão longo, tão grande, eu já preparei alguns arquivos e vou deixar para vocês na descrição da atividade essa parte, para vocês só baixarem os arquivos e continuarem a partir daqui do que nós vamos fazer agora, certo? Só relembrando que nós vimos na última aula, nós criamos aqui no banco, um banco de dados com o nome de aula 5 e dentro dele nós construímos uma tabela que chama usuários. Nessa tabela de usuários nós temos aí ID, nome, e-mail e senha e alguns dados que nós já inserimos, beleza? Bom, então, para a gente dar sequência, vamos fazer o seguinte. Eu vou trabalhar aqui no Visual Studio Code, certo? Só que hoje eu vou ensinar uma coisa diferente para vocês. Eu vou vir aqui, arquivo, abrir pasta, certo? E vou escolher a minha pasta aula 5. Antes disso eu vou renomear. Ela saiu aqui, eu vou tirar ela aqui de dentro. Vou clicar aqui de fora. Isso, vou renomear ela para aula underline 5, certo? Vou mandar abrir essa pasta, ó. Selecionei ela, estou aqui dentro. Selecionar pasta. Aí ele vai carregar de novo. Tá ok. Não vou atualizar ainda não. Vou fechar esse bem-vindo. Bom, pessoal, a vantagem quando você abre a pasta é que aqui no explorador de arquivos, você tem aqui, ó, CSS, JS, você consegue ver todos os arquivos que tem no seu projeto, certo? Muito bom. Vamos começar então. Eu já deixei a minha index preparada, então posso abrir ela aqui. Se eu clicar aqui, eu fecho o explorador, certo? Já deixei minha index preparada. Vocês já estão acostumados a fazer isso, a gente já fez isso algumas vezes nas nossas aulas. Então o título vai continuar sendo aula 5. Já importei aqui o Bootstrap, que nós vamos utilizar em todas as aulas. E já criei aqui a minha div class container, que é onde vai todo o meu conteúdo. Mas para que a gente possa dar sequência no que nós vamos fazer, eu vou criar uma conexão com o banco, certo? Então, pessoal, antes aqui do doctype, eu já vou criar essa conexão, beleza? Eu vou colocar aqui uma tag PHP, abrir a tag PHP, eu vou fechar minha tag, perfeito. Bom, pessoal, para que eu faça uma conexão com o banco de dados, eu preciso de 4 valores, que são extremamente importantes. Primeiro, que é o caminho do servidor. Segundo, o usuário do banco, a senha desse usuário e o nome do banco. Então, 4 itens muito importantes. Para ficar bem tranquilo, eu gosto de criar uma variável para cada. Então, eu vou começar fazendo isso aqui agora. Ó, eu vou colocar aqui, ó, é o servidor. Vou colocar só aspas vazias, pessoal. Depois eu vou preencher todas. Vou ter o servidor. Eu vou ter o usuário. Pessoal, só lembrando, variável não tem acento, tá? Vou ter a senha. E vou ter também o banco, certo? Banco. Bom, para evitar um problema futuro, pessoal, eu vou trocar usuário e senha. Eu vou colocar só assim, ó. Aqui eu vou colocar user e aqui eu vou colocar pass. É porque pode ser que a gente vá criar alguma outra variável que chama usuário ou que chama senha e depois isso vai dar conflito. Então eu vou, pensando que isso pode acontecer, eu já vou tomar esse cuidado de colocar essas variáveis dessa forma, para não correr esse risco. Muito bom, então eu tenho aqui o servidor, o usuário, a senha e o banco, que são os 4 valores que eu preciso. Perfeito. Então,
para começar, pessoal, o nosso servidor ele roda no localhost, que é o endereço do nosso servidor local. Então, basta eu vir aqui no meu Visual Studio Code e colocar aqui, ó, localhost. Beleza, tranquilo. O usuário, pessoal, padrão do Champ é root. E, no nosso caso, quem instalou o Champ, a senha está vazia. Então, se você não fez nenhuma alteração, creio que não, vai ser vazio mesmo. E o banco, o nome do banco que a gente criou, que chama aula underline 5. Certo? Bom, então eu vou salvar esse arquivo aqui já. Já comecei algumas configurações. Ah, pessoal, a senha do WAMP pode ser outra? Pode, tá? A senha, para quem usa o WAMP, pode ser que a senha aqui seja root. A mesma palavra que a gente colocou aqui no usuário. Mas aí você pode tentar. Tenta primeiro com root e sem senha. E depois, se não der certo, você vai tentar com root e com a senha também root. Bom, então criei essas variáveis, só que não fiz nada. Criei a variável. Agora eu vou criar uma conexão com o banco de dados. Então eu vou criar uma variável aqui, ó, database, vou dar o nome para ela de db. E essa minha variável, certo? Ela vai receber um modelo de conexão com o banco de dados. Então vocês já viram aí a orientação objeto. Toda vez que eu quero criar um novo objeto, eu tenho que dar um new. Então eu quero um objeto do modelo MySQLi, certo? E aí, olha só, quando eu passo o modelo que eu quero, que é o MySQLi, quero criar um objeto do tipo conexão com MySQL, ele já me traz ali, ó, eu preciso passar o host, que é esse primeiro valor aqui, ó, tá aqui, ó, o host, o username, o password e o database. Tem aqui a porta e o socket, mas eles são facultativos, então eu vou usar só esses 4 primeiros, certo? Então vamos lá. O meu primeiro é o host, que é o servidor, que é a minha variável servidor. Então, vou colocar aqui, ó, servidor. O segundo é o username, é o usuário que eu vou utilizar para conectar nesse banco. Eu vou colocar aqui que é o user. O terceiro é a minha senha, coloquei o nome da variável como pass, de password. E por fim, o último, que é o meu banco, o nome do meu banco, que eu determinei que é aula 5. Então, opa, a variável, né? A variável chama banco, não aula 5. A aula 5 é o valor que tem nela. Beleza, então dessa forma, pessoal, quando eu instancio e eu gero um objeto MySQLi, a nossa variável db, ela recebe um objeto do tipo conexão com banco de dados e ela consegue executar alguns métodos. Isso é orientação objeto. Vocês já viram aí, instanciam uma classe, a instância daquela classe ela tem alguns atributos, que são, no caso, que eu passei para vocês, o host, o usuário, a senha, o banco, o socket. E aí, ela tem também os seus métodos, que ela consegue executar. Certo? Então, dentro do meu DB aqui, eu tenho os meus atributos, que são esses 4 aqui, mais 2 que nós não estamos utilizando. E temos também os nossos métodos, que nós vamos utilizar ao longo do que a gente for precisando aqui na nossa programação. Bom, então, fiz isso aqui. Bom, só que agora, pessoal, eu tenho que verificar se houve erro na conexão, certo? Porque vai que deu algum erro. Então, eu vou verificar se a conexão foi bem sucedida. Para fazer essa verificação, pessoal, eu vou utilizar um se, bem tranquilo. A gente já fez aí um if. Então, eu vou dar um if, colocar um if aqui. Já vou abrir, fechar os parênteses, que é padrão, né, pessoal? Não podemos esquecer. Bom, os parênteses e as chaves. Agora eu vou utilizar uma função do próprio MySQL, que é uma função da linguagem PHP, que verifica se teve conexão com o MySQL. É uma função
MySQLi, underline, connect, erro, NO, certo? E aí, pessoal, ela vai verificar. Teve o erro? Se teve algum erro, eu vou printar aqui na tela alguma mensagem. Eu vou dar um eco aqui, ó. Eco. Não preciso usar o print, não. Eco. A conexão falhou. Vai dar um errinho aqui se der erro na conexão, porque esse tio aqui ainda não... A página não foi formatada para português do Brasil, então vai dar esse errinho. Depois a gente pode mudar isso aqui de lugar para evitar esse erro. A conexão falhou. E aí, pessoal, eu vou colocar aqui um porcentagem S/N para dar um Enter, tá? Para ser bem exatamente isso. E aí, nesse porcentagem S eu vou printar. Não, nem lembro de colocar esse porcentagem R, não. Não parece, não. Vou colocar 2 pontos e aqui eu vou só concatenar. Vou colocar um ponto e um MySQLi connection error. Ele vai me retornar o erro que foi dado nessa conexão, certo? E aí, pessoal, para garantir, eu vou dar um die aqui para matar o processo. Então ele vai chegar, se der erro, ele vai parar ali e não vai carregar a página mais, certo? Bom, então agora já fiz todas as minhas configurações. Eu vou ir no navegador e vou testar se isso aqui está funcionando, certo? Só para ter certeza que está funcionando, eu vou colocar aqui dentro, ó, do container, eu vou colocar usuários. Vou colocar um título aqui, vou colocar um H3 usuários. Ok, olha só, se não aparecer nada na página e aparecer só o meu H3, quer dizer que executou tudo isso aqui, não entrou no if, certo? Então, ou seja, não deu erro, e apareceu aqui usuários, então não deu erro. Caso der erro, ele vai parar aqui antes e não vai chegar a nem mostrar que usa o meu título usuários, certo? Então, arquivo salvo, vou voltar para o navegador, vou vir aqui, ó, no meu servidor, né, localhost, vou entrar na minha aula 5, opa, então funcionou, fiz a minha conexão, não teve nenhum problema, certo? Vamos fazer um teste, né, vamos forçar o erro. Então se aparecer o usuário está ok. Então eu vou forçar um teste aqui, eu vou mudar o nome do banco. Vou colocar um underline aqui depois do 5. Vou salvar, vou voltar para o navegador, ó, voltei para o navegador, deu um F5, aí olha só, aí ele falou, deu um erro, né? Deu um MySQLi, aqui ele falou, ó, MySQLi error, e aí ele falou aqui, ó, a conexão falhou. Não existe o database aula 5 underline. E aqui ficou, como eu falei para vocês, né? Tá, a gente tem um errinho ali do caractere, mas esse é o de menos, certo? Bom, então, eu vou voltar o código para o jeito correto, certo? Vou salvar, vou atualizar o meu navegador. Navegador atualizado, perfeito. Bom, pessoal, então, a nossa aula vai ficando por aqui. Então, a gente viu como fazer a conexão com o banco, certo? No próximo vídeo, nós vamos buscar os dados que já estão nessa tabela que a gente inseriu na aula anterior, no vídeo 1. Beleza? Então, nós vamos buscar os dados que estão lá no banco e vamos mostrar eles aqui na tela do navegador. Beleza? Bom, pessoal, um abraço a todos e até o próximo vídeo.